Fala, meu povo, mais um Pod Esporte no ar, sempre aqui dos estúdios da Olá Podcast em São Paulo. Já vai se inscrevendo aqui no canal do YouTube, se inscreve lá também no aplicativo da Olá Podcast, no Pod Esporte. E mais uma vez aqui com meu parceiraço Zeba. Boa tarde, hoje com uma convidada que quem não conhece a história, eu duvido não se emocionar, viu? Vai se inspirar, vai se emocionar, vai chorar, vai ficar feliz. Muito bem-vinda, Luísa Fiorese. Que resposta, hein? Opa! Nossa, tô feliz demais de estar aqui do lado dessas duas feras. Depois a gente conta um pouquinho dessa história aí. Claro, quem não conhece a Luísa é atleta hoje, né? Atleta de vôlei paralímpico, vôlei sentado. Não é vôlei paralímpico, é vôlei sentado. Os dois, os pode dois. usar os dois. E está na boca de embarcar para Tóquio, para as Paralimpíadas. Uhul! Boa! E aí você vai entender essa nossa felicidade, porque a gente, algum tempo atrás, logo que surgiu o projeto do Pod Esporte, a gente fez uma live com a Luísa e ela prometeu que vinha aqui contar a história de novo pra gente, da história de vida dela. E com a convocação, eu lembro que você tinha feito essa promessa. Exatamente. Sai a convocação, eu vou lá e vou contar como é que foi, como é que tá sendo, enfim. Então, saiu, tamo aí. Boa! Mas eu sei de uma promessa também que me Meu fizeram, Deus do céu, que iam hein? fazer uma dancinha aqui ao vivo. Nossa senhora! Vai ter Meu gole d'água. Vai ter dancinha então. Quem tá no YouTube aí vai ver dancinha de no Fernando. final desse podcast. Eu não prometi nada, foi ele, né? Não, foi só ele. Mas eu acho justo você acompanhar Puta, também. obrigado, Luiz. Depende. Obrigado, obrigado. Vamos ver, vai que... Bom, Luísa, primeiro muito feliz com essa sua convocação, a gente acompanha a sua história já há bastante tempo. Eu sempre e tenho certeza que vou me emocionar aqui de novo com a sua história, mas eu queria que você começasse contando essa história de esporte, como é que o esporte entrou na sua vida, até a gente chegar aqui, na véspera do embarque para Tóquio. Vamos começar pelo começo, então, né? Eu acho que eu não consigo imaginar a minha vida sem o esporte. É impossível. Desde que eu olho pra trás, desde que eu olho pro meu passado, assim, eu me vejo praticando alguma coisa. Seja um pique-pega, cresci na roça, né? Então, cresci descendo, subindo em árvore, cresci espoleta, desse jeito. Aí, com mais ou menos 10, 11 anos, meu pai falou, preciso botar essa menininha em alguma coisa pra fazer aí, pra queimar essa energia. Aí foi quando a gente decidiu começar a treinar, né? Uma coisinha mais séria, uma coisinha mais assim. E eu escolhi o handball através da escola, né? Gostava muito da modalidade de jogar. Gostava de bater nos outros, pra falar a verdade. Vamos ser sinceros aqui. O que não é ruim. Gostoso. Era bom no início. Falei, eu gostei desse negócio aí. Acho que vai dar um caldo. Aí daí comecei a treinar handball e tal. Comecei muito cedo, né? Com 10, 11 anos. Aí fui crescendo, fui começando a me desenvolver um pouco mais. E aí cresci muito, cara. Eu tive um estirão, assim, de crescimento que, tipo, com 13 anos, 14, já tinha 1,70 m. Nossa. Ou seja, no infantil, Porra. eu disputava o infantil dos escolares, eu já destruía as meninas, assim. Agora você entende que ela gostava de bater. Era maior que os outros, né? né? Queria ver se fosse baixinha, do tamanho dessa garrafa aqui. Eu queria ver se ela fosse do tamanho da garrafa, você não ia gostar. Vamos ver, eu queria ver se fosse baixinha, né? Mas enfim, assim, aí as coisas começaram a fluir de uma forma muito legal, assim, no handball, comecei a me destacar, e aí eu acredito, claro, pelo meu padrão físico, assim, me ajudou muito, obviamente, mas eu comecei a adquirir também habilidades, e aí foi indo. Daí Isso lá no Espírito Santo ainda. Lá no Espírito Santo, isso, lá no interior. Daí eu comecei a pegar a seleção capixaba, né? Não cheguei à seleção, mas a gente jogava federação, essas coisas. Comecei a ser federada. Eu falei, pô, esse negócio tá ficando sério aqui. Quem sabe aí não rola alguma coisa de um pouco mais profissional, né? E aí eu já almejava um pouco isso. E aí, com 15 anos, eu já tinha trocado de categoria, né? Tinha saído do infantil e ido pro juvenil. Aí já aconteceu o quê, né? Já aquela altura já não ajudava. Começou a equilibrar um pouco as coisas. Já deixa de ser muito diferente. Essa diferença já não começa a ser tão grande. As pessoas começam a ficar mais fortes. Outras pessoas têm estirão. Jogava com meninas com 17, né? Então Sim, eu com 15 anos já jogava com as meninas com 17. Aí comecei a sentir uma dor no joelho esquerdo. Daí eu falei, deve ser o quê? Uma tendinite aí, um ligamento, alguma coisa assim. Mas era uma dor leve ainda, sabe? Aí procurei o médico, ia ter uma competição 3 meses depois, procurei logo o médico. Falei,
vou tratar aqui pra daqui 3 meses tá 0 bala, vou jogar, vou brilhar aqui. Aí eu fui no médico, ele mandou fazer o exame e tal, a ressonância. Padrão, normal, padrão, tranquilo. normal. Tipo, de início ele até tinha falado, deve ser uma tendinite mesmo, vamos tratar a tendinite, só que a dor não passou, né? Aí voltei e tal, fiz o exame. Quando ele abriu, ele só olhou pra mim assim e falou assim, então, garotinha, seu problema é um pouco mais complicado. Eu tô vendo aqui que você tem um tumor, e ele parece ser um tumor maligno, que chama osteosarcoma. Dá no osso mesmo. Isso, dentro do osso. Chama osteosarcoma. E aí era bem perto do joelho, né? Foi no fêmur o meu tumor, mas é bem próximo ao joelho. Aí eu... Pô, quem espera isso, né? Na vida. Com 15 anos. Eu acho que a gente é tão mal informado, às vezes, que eu não sabia nem que câncer dava em adolescente. Eu achava que era só Depois de velho, velho. Ninguém imagina, exatamente. pois Ninguém consegue imaginar assim. Aí eu virei pra ele e falei assim, mas eu tenho câncer? Aí ele falou, então, a gente tem que fazer a biópsia, não sei o quê. Só que sabe, no início, quando você falou assim... Não cai a ficha, né? Eu falei, mas beleza, então, mas daí quando que eu vou poder voltar a jogar? Porque eu tinha ido lá pra quê? Pra curar em 3 meses. 3 meses tá no jogando. Porque na né? minha cabeça, em 3 meses eu curo meu câncer pra voltar a jogar. Você entrou com uma dor no joelho, tipo uma tendinite na sua cabeça e sai de lá com o cara falando que você tem um problema de saúde grave. Pois é, e aí, só que eu não tinha muita noção, assim, na hora que ele falou. Aí ele falou, olha, não é bem assim, você vai passar por um tratamento muito intenso. Aí que eu fui caindo na real, assim, falando, tá, isso é uma parada um pouco mais séria e não vai ser tão simples assim. Daí ele me mandou pro médico especialista que falou que eu ia ter que amputar. Eu falei, não vou amputar a perna, não, preciso voltar a jogar, eu tenho campeonato ali, ó, 3 meses depois. Achando, né, que Achando daqui a O 3 oncologista meses... falou que você teria que amputar. Isso, porque o osteosarcoma normalmente se amputa. Amputa não, mesmo. Só que daí, o que acontece? Por isso que eu costumo falar que o esporte salvou minha vida literalmente, assim, porque como eu procurei com uma certa antecedência, a dor não estava tão grave assim, porque eu procurei antes para tratar, Sim. então ainda estava no estágio que eu conseguiria fazer a químio pré-operatória para secar o tumor, e aí a gente tiraria só o osso e colocaria uma endoprótese no lugar, né? Mas o meu médico já sabia que eu não ia conseguir voltar a jogar, né? Ele me deu meio que uma falsa esperança ali no início, porque ele sabia que ia ser muita coisa pra eu... Digerir, né? Esse mesmo que falou que você tem que amputar. Isso, Mas aí, ele falou que ia conseguir salvar, só que ele me poupou de alguns detalhes no início, assim. Ele falou, vamos tentar, quem sabe daí você volta. Aí já me deu aquela esperança. Falei, não, então bora, então partiu, não sei o que. E aí é engraçado que eu sempre senti, assim, eu tava tratando de um câncer que era extremamente agressivo, mata muita gente hoje, a químio é muito pesada, sabe? Então, fisicamente, foi um processo muito doloroso pra mim, assim, foi bem complicado, mas psicologicamente eu tava tranquilona, assim, eu não sentia que eu tava tratando de um câncer. Eu sentia que eu tava tratando de um negocinho a ali. vontade de querer, sei lá, essa altura do campeonato, acho que você já sabia que não voltaria a jogar handball, no caso. Mas talvez a vontade de voltar a fazer atividade física, alguma coisa do tipo, talvez isso tenha te motivado mais ainda a sua luta pela vida, né? Porque você lutar pela vida, óbvio que você queria lutar pela sua vida, mas de repente a atividade física, aquela vontade de praticar, de, né, fazer alguma coisa próxima que você fazia, te motivou mais? Eu sempre fui muito ativa, assim, muito, não, vambora, tamo aí, não sei o quê. Então, meio que foi fluindo, sabe? Hoje eu olho pra trás, com a maturidade que eu tenho hoje, eu não sei se eu lidaria da mesma forma, sabe? Eu acho que ser imatura na época me ajudou muito, assim, ter esse pensamento meio que as pessoas devem achar que é idiota, né? Falar, pô, a menina acabou de receber uma notícia. Mas que bom que foi. Você conseguiu levar mais leve, foi exato. ótimo, pra mim foi maravilhoso, assim, ter levado dessa forma bem mais tranquila. Você contou pra gente também na live e o suporte da sua mãe, principalmente, né? Do seu lado, né? A mamãe foi fundamental isso tudo. Ela é uma mulher muito forte, ela é uma mulher, assim, que o pessoal olha pra mim e fala, nossa, mas você é muito forte, né? Muito guerreiro. Eu falei, amigo, você não conhece essa daqui, que é minha mãe, que o suporte familiar, quando a gente passa por isso, assim, porque o dia a dia é muito cansativo, né?
Não é só a notícia, ai, você tem um câncer, não sei o quê. Mas é o dia a dia ali, pô, não consigo comer uma comida que tá no hospital, é ela ir atrás, virar o mundo e o que precisar fazer pra eu conseguir comer. Olhar pra trás agora e ver a história, né? Claro, você lembra né, foi uma luta muito grande, mas isso que você falou realmente é igual quando a gente, né, nas devidas proporções, obviamente, mas você faz uma cirurgia, aí você volta a jogar, fica aquele negócio, nossa, lá ele fez a cirurgia, voltou a jogar e tudo. Mas tem um dia a dia ali que todo dia você acorda, Nossa, que é difícil. que é igual, que aí você tinha que fazer a sua química. Físio. Mas vamos voltar Vamos. ao trilho da nossa Bora. timeline. Aí o médico falou que dava pra salvar a sua perna. Isso aí. E aí você iniciou um processo de quimioterapia para poder secar esse tumor Isso. e colocar a endoprótese. Isso, certo? é o tratamento comum do câncer. Entendi. Né? E quanto tempo esse período de químio até você fazer o processo cirúrgico de colocação da prótese? Foram 5 meses, mais ou menos. Foram 3 sessões de químio, aí eu fiz a cirurgia. Aí depois eram mais 3 sessões de químio, que tinha químio Já também com a prótese? pós-operatória. Aí eu não aguentei, não. Foi bem pesado, assim. Foi uma químio que... É o que o pessoal fala, assim, a químio mata mais do que o câncer, assim, no meu caso, né, no caso do osteosarcoma, porque tem que ser muito pesada pra chegar no osso. Entendi. Aí não aguentei, assim, aí eles fizeram a radioterapia, aí durou mais uns 5 meses. Qual é a diferença, Luísa? Eu não Da sei. químio Eu pra também rádio? não. Não, eu também não sabia. Quando me falaram que eu tinha que fazer químio, eu achava que eu entrava dentro de um túnel, assim, que ficava... Você não sabia que era uma... Eu não sabia. A químio é como se você estivesse tomando um soro mesmo, na veia, assim. A gente coloca o catéter, né? Porque Sim. precisa ser em veia profunda, porque a químio resseca muito e tal. Então a gente toma um remédio na veia, um remedinho ali, aquela droguinha, aquela Leve. coisa de leve. E a rádio, ela é tipo, você vai fazer um raio-x, aí cai radiação, Ah, Sim. tá. só que é uma radiação... E aí é mais localizada, Isso, né? localizada. Aí foi só na perna. E essa é menos agressiva pro corpo ou pior? Então, na época, eu achava mara que eu tava fazendo radioterapia, porque a químio me dava muito enjoo, né? Era muito ruim. Só que, a longo prazo, a rádio que me colocou mais, tipo, que me deixou um pouco mais sem mobilidade e tal. Entendi. Então, a longo prazo, a rádio, ela não tem... É irreversível, né? Entendi. E aí você fez as sessões pós-cirúrgica e aí reabilitação para a vida, né? Que aí entra as histórias da sua mãe aí, antes do esporte até, né? Que aí, aí mãe é mãe, né? Enfim, isso aí não tenho dúvida que as mães como a sua, que passam por essa situação, também têm uma dedicação extrema, devem sofrer, talvez não, com certeza sofrem escondidas, né? Porque não querem Demonstrar transparecer, força, né? Tem que transparecer demonstrar para os seus ali. filhos, né? Essa talvez uma fraqueza, mas que com certeza teve momentos ali de baixa dela. E aí você começou o seu processo de reabilitação, né? Isso. E aí segue daí. Daí eu comecei a fazer físio e tal, essas coisas, mas é engraçado que eu sempre tive uma certeza muito grande da cura. Isso sempre teve muito claro na minha cabeça, porque as pessoas têm costume de achar que o câncer é uma sentença de morte, né? Sim. Todo mundo acha, fala, ai, nossa, câncer. Tipo, a palavra assusta muito. Então eu gosto muito de dizer em todos os lugares que eu vou, assim, existe tratamento, existe cura, não é uma sentença de morte, não é um bicho de 7 cabeças. A gente tem que passar pelo processo. É um processo, a nossa vida é cheia de fases. E essa fase, tipo, passou, e aí eu comecei a trilhar um novo caminho, assim, uma nova fase da minha vida que também foi muito complicada, que foi a fase de voltar às minhas atividades normais. E aí foi muito duro, porque eu sempre fui essa menina ativa, que fazia de tudo, que brincava de tudo, que sempre era, na hora de escolher o time, eu sempre era a primeira escolhida, sempre era essa pessoa. E aí, de repente, do nada, eu me tornei a café com leite. Sabe, a menina que, pô, não pode, não, a Luísa não pode ser pega não, porque ela é café com leite, porque ela tem uma prótese na perna. Isso com 16 para 17 anos. 16, Uma adolescente, né, tendo... E aí tudo mudou muito, assim, a forma que as pessoas me olhavam começou a mudar muito. Isso vem de dentro da minha própria casa e sabe, é uma coisa natural, as pessoas fazem isso naturalmente, só que eu me incomodava muito, porque eu não queria ser essa menina.
Eu não queria Dependente de alguém. Sempre fui tão independente, então, só porque eu tenho um pedaço de ferro dentro da minha perna, eu preciso ser café com leite? Não, eu tenho sonhos, eu tenho objetivos, eu tenho coisas para alcançar que inicialmente eram do esporte, e aí depois meio que deixaram de ser, mas nunca deixei de lado, né? E aí é engraçado que eu tentei voltar a jogar, que o meu médico não esteja ouvindo isso. Né? Com certeza ele não deixou, né? Na época, né? Mas eu tentei voltar, tentei ficar dentro de quadra de novo, falava com o meu treinador, não, o médico liberou, tá de boa. Nossa senhora. A Luísa mesmo. E aí fui, mas é claro que ninguém vinha forte, né, na marcação e tal. Mas eu sentia que não dava, assim, né, eu não conseguia saltar, não conseguia correr, não conseguia fazer nada. Aí foi que eu me frustrei, aí foi que o psicológico abalou. Tipo, na época foi o que eu falei, na época fisicamente foi difícil, mas psicologicamente eu tava fluindo. Talvez tenha sido pior psicologicamente você saber que não poderia voltar ao esporte. Acho que foi a frustração de não conseguir. Que mais daí, do que a notícia do câncer. A notícia, assim, é muito susto, mas O processo. ele foi tranquilo, sabe? E aí foi difícil aceitar que eu não conseguia mais. Foi muito difícil, tipo, esse processo, porque eu morava na frente do ginásio que a gente treinava. Daí eu ouvia os apitos. Barulhinho de tênis na quadra. Nossa, barulhinho de tênis, quando fazia gol, a galera gritando. Meu Deus. Eu fui muito duro, assim. Era papo, assim, de eu ficar na janela, assim, parada, Você já tava curada. Já tava curada. Você não tinha nem vontade de ir mais. Tava louca pra ir. Você queria só ir. que não podia, Não, mas vai ver o jogo, por exemplo. Isso não mas te... Era pior, né? Era pior. É. Era muito duro, porque eu queria estar lá, eu queria fazer as coisas e não conseguia. Daí é uma grande briga minha, assim, de que eu falo, porque ninguém me apresentou as modalidades paralímpicas na época. E aí, assim, é claro que não dá pra você terceirizar a culpa, né? Falar sempre do outro, porque a internet tá aí, se eu quisesse pesquisar. Mas, assim, falta de informação A visibilidade é muito pequena. É muito pequena, É muito eu não pequena. conhecia. Eu fui atrás, tipo, será que tem algum do handball que eu consigo? E não tem, né? Handball não tem a modalidade Agora paralímpica. tem tá cadeira com começando, roda, né? né? Mas não é modalidade mesmo tá, de Sim, ainda não. Paralimpíada, então Não é. então não é... Enfim, aí eu acho que faltou isso, assim, de alguém falar assim, pô, você é atleta, você tem esse perfil, você tem... Vamos caminhar pra esse lado, vamos te apresentar, me apresentar esse universo, porque na minha santa ignorância e na santa ignorância de muita gente, as pessoas acham que pessoa com deficiência é só quem não tem perna, não tem braço, Sim. não enxerga e anda numa cadeira de roda. E ponto, é isso. Não tem muita gente que acha que é só. Que você não tem as outras interfaces aí. E aí eu também achava, eu falava, se eu tenho a minha perna eu não me ando, encaixo atleta paralímpico. Exato. Aí eu fiquei 6 anos longe do esporte, entre aspas, né? Porque eu tentei buscar o esporte de outras formas que não fossem praticando. Isso é muito louco, conta aí. Isso aí é muito da Esse hora. caminho aí que ela foi. Pois é, assim, eu tava me questionando, assim, tipo, o que eu vou fazer da minha vida se o esporte não tá nela? Eu preciso colocar ele na minha vida de alguma forma, se eu não posso praticar. E aí eu tava assistindo, acho que era Tá na Área, se eu não me engano, do Sport TV, tava até a Bárbara Coelho apresentando. Sim. Ela tinha acabado de chegar no Sport TV. Daí eu olhei pra ela, assim, eu olhei pra TV, eu falei, tá aí, vou fazer isso, eu vou falar sobre o esporte se eu não posso, praticar. E foi quando eu decidi fazer jornalismo. Não gostava de ler nem a pau, não gostava de escrever, nunca gostei de português, eu era de exatas. E do nada eu falei assim, vou fazer jornalismo. Nossa, atleta que é de exatas. Difícil. Eu ganhei medalha de bronze na Olimpíada de Matemática do ensino médio. Isso não combina com atleta, mas combina. Tô brincando. Não, mentira. Não, tem atleta que vai bem. Sim. É que a maioria. Pois é, daí decidi fazer jornalismo e aí foi o clique que eu tive, assim, disso que eu falei de dentro da minha própria casa, dos meus amigos me tratarem muito como um bebezinho, assim, que não podia. Eu falei, cara, eu preciso sair daqui, porque a minha cidade é pequena, o Espírito Santo, querendo ou não, também é pequeno, as pessoas acabam se conhecendo. Eu falei, preciso sair daqui, preciso ir para um lugar novo, onde as pessoas não me conheçam e vão conhecer a Luísa, e não a menina que teve câncer, porque lá na minha cidade era isso. Todo mundo associava. Não é a Luísa Fiorese, é a menina que teve câncer.
Então, pra mim, eu falei, vou sair. Aí foi quando eu decidi ir pra Belo Horizonte, que era uma cidade um pouco mais perto ali, mas também era afastado. E fui fazer jornalismo. E aí cursou 4 anos de jornalismo pensando em ser Jornalista esportiva. jornalista esportiva e se manter no meio do esporte de alguma De alguma maneira. forma. E daí é engraçado, eu nem sei se eu falei isso na live, se eu contei pra vocês, mas assim que eu decidi ir, foi 2015 pra 2016. Tipo, o famoso ontem. Fomos Né? Tá ali, ó. Não, vai que história é muito... vamos, sim, é. sim. Daí lá naquela época, saiu que as Olimpíadas iam ser em 2020. Aí eu falei, cara, tá aí, eu vou formar em final de 2019, vou estar desempregada, né? Porque é o mundo do jornalismo. Vai ter feito estágio, comido pão que o diabo amassou como estagiário. Exatamente. E aí eu vou atrás do meu, assim, aí eu já conversei com os meus pais desde o início, falando assim, ó, não quero o dinheiro pra formatura, pra festa, eu quero o dinheiro que a gente investisse em formatura, eu quero colocar numa poupança aí pra comprar minha passagem pra ir pro Japão, Que loucura, pra eu ir velho. cobrir Onde as ela tá Olimpíadas. Meu Deus do céu. Você é louco. Vai cobrir as Olimpíadas. Pra tá. cobrir as Olimpíadas. A princípio, Olimpíadas, porque esse mundo paralímpico nem entrava, nem passava não, na sua... a gente assistia, assim, já via, mas era muito pouco, assim, não... A gente só fica sabendo muito nas competições principais. Pan-Americano Jogos e Pan-Americanos, Jogos Pan-Americanos e Jogos Porque Paralímpicos. depois disso parece que não existe a E modalidade. eu acho que foi muito da minha frustração também, de não conseguir estar no esporte olímpico. Eu queria estar lá de alguma forma, sabe? Cobrir o handball, estar lá com as meninas. Então eu tinha isso na minha cabeça, assim, quero ir pro Japão pra cobrir. E era um sonho de infância meu ir pro Japão, desde criancinha. Tipo, no meu aniversário de 15 anos, normalmente as meninas fazem esse negócio. Sim, sim, De baile, assim. Ou viagem. Sim. Aí eu pedi pra minha mãe pra eu ir pro Japão. Meu Deus, cara, olha 15 Ela anos. não deixou, não. Cara, que loucura. Não, eu acho que é muita loucura porque agora você... Bom, Exatamente. mas enfim, Exatamente. aí você cursando lá o curso de jornalismo em Belo Isso. Horizonte, e aí como é que aconteceu esse seu encontro, amor aí pelo voleibol sentado? Então, aí nesse meio tempo, a gente pula algumas etapas, mas nesse meio tempo eu tive uma bactéria na prótese, então eu ficava indo e voltando para o hospital, assim, minha vida voltava um pouquinho, aí eu voltava para o hospital, ficava um tempo... Você teve que tratava da voltar pro bactéria. Espírito Santo? Tive que voltar um períodozinho, aí... Só que eu já tinha feito 2 cirurgias e não tava dando certo, eu não tava curando, porque bactéria é chato de tratar. Aí quando eu senti uma dor de novo depois da segunda cirurgia, sim, foi a cirurgia principal, depois mais 2, e aí depois eu voltei a sentir dor, eu falei, cara, eu preciso procurar São Paulo, preciso procurar um lugar maior e tal. Aí foi quando a gente veio pra cá, pro Oswaldo Cruz, aí sim eu fui tratada em definitivo, né, dessa bactéria. E nesse meio tempo eu fui participar do programa da Fátima Bernardes, pra falar de uma coisa completamente aleatória, nada a ver com esporte, nada a ver. A ver com a sua prótese, com a sua... Isso, na verdade foi com a Cláudia Leite. Nossa senhora. Ó, rolê Olha aleatório. isso, Não, é Luísa Fiorese e Ronaldinho Gaúcho, a história do aleatório, cara. Cara, fui na Fátima Bernardes falar com a Cláudia Leite sobre panquecas. E aí caiu no vôlei sentado. É tipo isso. É porque na época a Claudinha me mandou um vídeo, tá? A gente criou uma conexão legal, tinha um tempo que a gente não se via. Aí ela ia no programa, eles falaram, vamos fazer um reencontro. Beleza. Fiz o reencontro, não sei o que, foi mó legal. E aí, por uma coincidência, né, que pra mim não é coincidência, é o destino, uma das atletas da seleção de vôlei sentado estava assistindo o programa. E eu sou uma menina que eu não escondo a minha perna, assim, eu ando de short pra todo lado, eu gosto disso, porque é a minha história e é a forma que eu me coloco. E aí ela viu a cicatriz, e ela viu que eu sou alta, né, tenho 1,77 m hoje, e ela falou, caraca, essa menina aí pode dar um caldo no Desse vôlei. tamanho todo. Vamos botar ela pra bloquear lá, não fazia ideia que eu já era do esporte, ela não fazia ideia, ela achava que eu ia Só pelo tamanho. Só pra ficar lá dos braços pra cima pra bloquear, mais nada. E aí ela resolveu mandar mensagem e tal, aí falando assim, eu sou do vôlei sentado e tal, você não queria Depois do conhecer. programa, isso. Nem, não foi lá. Não foi lá no programa, você te mandou mensagem depois. Mandou no Instagram, me achou no Te Instagram. achou no depois. Instagram. Nossa É. senhora. Aí Essa foi santa, papo- que fala o nome. Gisele Dá o hoje chefe pra Pelo amor de Gisele, Deus, Gisele, Gisele é parabéns. líbero da seleção hoje, melhor líbero das Américas no Aí, ó. PAN. Tem visão, né? E vai estar com você. Vai estar comigo em Tóquio. Caraca, né? que Vai tá história da junto. hora. Muito legal. Demais, né? E aí, assim, eu fui conhecer e tal, a modalidade.
E aí, cara, quando eu sentei na quadra, bicho, eu falei assim, é isso. Essa é a minha vida, é isso que eu quero fazer. É isso que eu sempre quis lá desde o início. E daí parece que quando eu senti que me arrancaram o handball, sabe? Foi muito invasivo pra mim na época. Foi tipo como se tivesse arrancado de mim. E aí ficou um vazio gigante. Aí eu tentei preencher com jornalismo. Buscou alternativas, mas você sabia que ainda faltava alguma coisa. Eu né? tentei preencher lá com jornalismo, tentei assistir jogos, tentei me envolver com esporte de todas as formas. Fui vice-presidente da Atlética na faculdade, me envolvi com tudo. Só que faltava. A sua história era dentro do esporte. Você só tinha escolhido errado. Não tem jeito. E aí alguém vai lá, né? Justiça divina, alguma força, fala, não, é pra você fazer esporte. Calma, você vai chegar, vai chegar. Mas o seu propósito vai ser muito maior do que ser esporte. De repente, se você jogasse handball, você teria parado pra fazer faculdade e tudo. Exatamente. E a sua história precisou ser contada pra servir de inspiração pra um monte de gente, pra gente que já jogou Olimpíada, pra atleta que nem eu, pra ex-atleta Gonzela, pra servir de inspiração pra você o dia que acordar e falar, ai, tá frio, não vou levantar da cama. Hoje fala, tá difícil. A menina passou por tudo que passou e hoje vai pra Olimpíada. Então, não é assim, nada por acaso, nada por acaso. Eu também acho, assim, é o que eu falo. Se tivesse me encontrado lá com 15 anos, claro que seria muito melhor se eu começasse a praticar atividade, o vôlei, entender o vôlei desde os 15. Só que eu acho que foi tudo feito de uma forma tão perfeita que hoje, assim, eu sempre falei de grandes sonhos, sabe? Eu sempre incentivei as pessoas a sonharem muito grande e que a gente não precisa sonhar pequeno só porque a gente tem uma deficiência ou tem uma limitação ou qualquer coisa. Então, eu digo que hoje o meu grande sonho não é só o sonho da menina de 14, 15 anos que era chegar numa seleção brasileira e ser uma atleta. É claro que isso não é ser só, viu? Porque isso é ser grandioso. Sim. Isso já é, por si só, muito grande. Mas hoje eu não quero ser só atleta da seleção brasileira. Hoje eu quero ser uma pessoa que inspira, eu quero ser uma pessoa que outras pessoas com deficiência, que outras mulheres com deficiência olhem pra mim e vejam que é possível sonhar, que é possível a gente querer conquistar coisas maiores, que a gente não precisa ser condicionado a ficar em cima de uma cama, a receber um salário do INSS e ser sustentado pelos pais. A gente não precisa ficar condicionado a isso. Pelo amor de Deus. Ela tá falando aqui, eu tô só... A gente tá aqui, tá virando a cabeça e caindo. Pelo amor de Deus. Meu Deus do céu, mas pra você, assim, só pra gente voltar aí pro trilho. Aí a menina te convidou, aí você foi, sentou na quadra a primeira vez. Onde foi isso? A primeira vez que você teve o contato? Eu fui pra Suzano, no SESI de São Paulo daqui. Sim. Tá. Aí eu fui, que era a equipe dela, né? Aí fui pra lá. Em Suzano ou aqui na Vila Leopoldina? Em Suzano, que é a sede do Paralímpico. Entendi. Sim. O Paralímpico não treina na Vila Leopoldina? Não, o Paralímpico treina lá em Suzano. Isso. E aí você tava em São Paulo fazendo o tratamento. Aí fui conhecer. Eu tava com catéter aqui. E você foi treinar. Nossa Senhora. Por isso que eu falo, cara, minha mãe é a pessoa mais louca que eu conheço. Porque ela ia comigo. Eu tava de cadeira de rodas, recém-operada, assim, com a perna esticadona na cadeira de rodas, a gente pegando o trem na Estação da Luz, indo parar em Suzano. Aquele trem lotado, sem conhecer nada, de nada. O médico devia ficar muito feliz. Ele nem sabia. Você acha que ele sabia dessas coisas? Sabia nada. Tá sabendo agora. Vai ficar sabendo. Mas pelo menos já tá sabendo com a convocação. Então ele vê que valeu a pena. Deu certo. Alô. Qual o nome do médico? Doutor Hélio Consentino. Doutor Hélio, deu tudo certo. Graças a Deus, tá indo pra Tóquio. Tudo tranquilo. Tem que trazer um saquezinho pra ele. Algum regalo, né? Um presentezinho pra ele. Que um chaveirinho, você ia falar, né? Faz parte. É que eu já meti o quê? Logo na comemoração ali. Mas enfim, aí eu tava com catéter, não sei o quê. Aí a gente chegou lá, o treinador ele falou assim, isso daqui, né? Aí eu passei uma atadura no coisa e falei, não, bora. Quando eu sentei, viado, naquela quadra, aí parece que aquele vazio tinha sido preenchido completamente, assim. E aí foi quando eu entendi que o esporte, por mais que eu acreditasse que isso era a minha vida, eu sinto que tem coisas maiores, assim, que o amor das pessoas, que o carinho, a coragem que a minha mãe, principalmente, sempre teve comigo de encarar tudo, foi ali que eu entendi, foi praticando o esporte que eu entendi que o esporte não é tudo na minha vida.
que ele é grande parte, que ele é fundamental, mas que o amor, que a coragem, que a vontade de viver e de fazer tudo bem feito, de vontade de sonhar grande, ela é maior, assim, ela vai além. Produção, traz o lenço. Não tô entendendo você não, Luísa. Nada a ver esse papo. Você tá colocando muito tom de emoção no Não, negócio. tá legal. Não sei se eu tô emotivo hoje, mas... Tadinho, Mas enfim, Tá todo mundo. a convidada é você. Eu falo o que você quiser. E aí começou o processo. Suzano, aí mamãe, vamos pra São Paulo mesmo, é lá que a gente Isso. tem que ficar. Aí eu tava no meio do TCC, na faculdade. Ainda tinha faculdade, né? Não Tinha podemos faculdade, esquecer. claro, tava no meio do TCC. Lá em Minas. Isso. Aí voltei pra faculdade, nesse meio tempo, tipo, saí do SESI. Aí, um mês, tipo, com 6 meses de esporte, o treinador da seleção já tinha me visto. É isso que eu ia falar. A gente tá falando de 2018, isso? 2019? 19. 19, foi quando eu te conheci pessoalmente. Abril de 2019. Aí eu comecei em abril, em novembro ele me convocou a primeira vez. Só que eu sinto que ele me convocou na época no intuito de renovação pro ciclo de Paris. Pensando já na frente. Pensando, tipo, vamos incluir algumas meninas novas, né, que estão No processo, chegando, pra gente renovar pra Paris. E daí, o cara me viu treinando, viu potencial, sabe? Falou, caraca, essa menina é nova, essa menina é alta, ela tem, tipo, eu tinha mobilidade, sabe? Eu tinha... acho que é aquela coisa de atleta, assim. Quem é atleta de alguma coisa, é atleta em qualquer coisa que se condicionar a fazer. E aí, é claro que eu precisava melhorar muito a minha parte técnica, mas ele via potencial. E daí ele falou, olha, eu queria te treinar pessoalmente, porque você tem chance de ir pra Tóquio. Aí eu falei, oi? Como? O quê? Mas você falou, mas eu já tô juntando dinheiro pra ir. Eu já vou, eu já tenho a grana. Pô, Aí ele, não, você tem chance de ir como atleta e tal, você tem chance de ajudar a equipe, não sei o quê. Aí eu falei assim, o que eu tenho que fazer? Aí ele, vim pra Goiânia, não sei o que, eu quero te treinar pessoalmente. Já peguei o telefone, liguei pra minha mãe e falei, pai, mãe, vou trancar a faculdade, tá? Eu vou formar, fica tranquila, eu vou formar, mas eu preciso vir pra Goiânia primeiro. Isso era dezembro de 2019 e a Olimpíada ia ser... A Paralimpíada ia ser Agosto, setembro, né? Agosto, setembro de 20. Ou seja, eu tinha ali... Mas a lista ia sair, tipo, em maio, junho. Sim. Ou seja, eu tinha 5 meses pra aprender uma modalidade nova de fato, assim, pra realmente tá praticando em alto nível. Pra uma outra cidade, ficando sozinha. Isso. Luísa Exatamente. do céu. E aí foi quando veio a pandemia, né? Ah, ainda tem? Só isso no caminho. Pequeno detalhe aí. Isso, esse pequeno detalhe, assim. E claro que eu não queria todas essas circunstâncias, ninguém queria isso tudo que tá acontecendo, mas olhando pra minha carreira esportiva, foi maravilhoso. Já teve outros atletas É que verdade. vieram aqui também Falaram a mesma coisa. tentar Foi enxergar pelo lado do copo meio cheio assim. Teve vários atletas que falaram, pô, se eu tivesse ido em 2020, eu ia chegar lá machucado. E não ia estar meu 100%. Então, teoricamente, a pandemia nesse ponto... Exatamente, não. Tipo, pra mim, eu tinha 5 meses pra atingir um altíssimo Ganhou um ano, né? rendimento. Ganhou um ano. Eu simplesmente, naquele momento, tinha 1 ano e 5 meses. Mesmo treinando em casa. Mesmo né? treinando em casa, só que eu não deixei em nenhum momento de estar em contato com a bola, eu procurava quadras lá. A minha mãe construiu um centro de treinamento na garagem da minha casa. Ela fez uma quadra, uma rede, não sei o quê. Tem esse vídeo lá no meu Instagram, é mais engraçado. podcast com a mãe Cara, da Luísa. Eu acho. Cara, o brasileiro realmente, cara. É muito legal, eu fiz um videozinho. Deve ter gente que faz coisas parecidas ao redor do mundo aí, mas o Brasa, a gente tira cada Inventa coisa, de cada tudo, né? impressionante. Aí é engraçado que pra eu treinar sozinha, ela botou uma rede, assim, tipo um Eternite. Não sei se você sabe o que é Eternite. Aí ela botou assim pra eu sacar a bola, bater na Eternite e voltar pra mim, Pra não pra ter que ela ficar- não precisar ficar lá catando bola. É claro. Ela que o seu Justo, treinamento é dela? É besta? Tá, né? A menina quer treinar, eu vou ter que ficar em pé. Já devolvendo construiu o bola pra- centro de treinamento, pô. Nossa, Luiz. E aí, E aí se enfim, rolou todo. Aí eu fui treinando, evoluindo, porque a minha evolução, ela não era mensal, assim, ela era diária. deve Era ser um muito, absurdo. deve ser absurdo. muito difícil jogar vôlei sentado. Muito difícil, muito não dá nem pra difícil. A gente não imaginar, tem cara. Primeiro, porque eu tinha resquícios de handball. Então eu deixava o braço em 90 graus, às vezes, e no vôlei sentado você tem que fazer a Quanto extensão maior, completa. envergadura melhor. Né? Completa, assim. E também não pode girar o braço, você tem que... Aqui, ó, é só a munheca. Então isso me ajudou, isso o handball me Entendi. ajudou.
Só que eu era muito de arremessar de fora, né? Aí isso me ajudou também, fazer a quebrar a munhequinha e tal. Só que essa herança do handball, nessa parte, me atrapalhou um pouco, porque eu ficava Alguns reproduzindo. vícios. Pô, foram 6 anos praticando uma modalidade, de repente era outra modalidade. Eu digo que a dificuldade deve ser enorme, assim, principalmente pela questão do deslocamento, né? Porque é a parte mais difícil. você tá, né? Você tem que fazer uma manchete. E aí, nesse momento, talvez você tenha que deslocar, e aí você tem que usar as mãos, muitas vezes. Você desloca com os braços e joga com os braços. Então, você tem que chegar inteiro, se preparar para dar um toque, para se preparar para dar uma manchete. Então, até hoje, para mim, ainda é difícil. Entendi. E eu ainda tô nesse processo de adaptação. Principalmente porque eu tenho a perna. A maioria das meninas não tem a perna. Então elas tiram muito prótese. mais fácil. Muito mais fácil. Desloca muito mais rápido, vai... Eu tenho. E daí eu tenho que ficar invadindo por baixo, sabe? Invade? Dá invasão? Não é uma infração. Ah, não é? Não. Mas atrapalha, né? Atrapalha, assim. Eu não consigo fazer meio, por exemplo. Eu sou central e não consigo fazer meio, bloqueio de meio. Gente. Aí a gente faz umas... Vê ali o que dá pra fazer. Adaptações. Vai fazendo as adaptações. Entendi. Não, essa sua história, eu vou te falar aqui, se você aí não se emocionou, se você falou, não dá nada pra mim mais no esporte, porque tá aqui pra provar que é possível. E falando um pouco de performance, como é que chega a seleção paralímpica de vôlei feminino pra Tóquio? A gente quer a medalha de ouro. Medalha de ouro, tá? Vai pensando na medalha de ouro, vai mirando a lua. Como foi no Rio? Elas foram medalhistas de bronze. De bronze. Isso. Assim, a gente vê a seleção dos Estados Unidos no auge, assim. Elas são muito boas, realmente muito técnicas. A seleção da Rússia também é uma seleção muito forte, porque elas são muito altas. É, grande, né? Muito altas. Nossa, tem uma menina que é gigante, gigante, gigante. E aí a gente fica... Só que a gente tem uma técnica muito boa. A seleção brasileira. E o nosso treinador agora veio com um novo esquema tático, que é um esquema tático nunca visto em nenhum outro lugar. Ele inventou esse esquema. Pode ser o diferencial, né? Então a pandemia ajudou a gente nisso também. Porque a gente fez um amistoso em Denver em março e a gente tava com outro esquema tático e a gente via que, tipo, precisava fazer alguma coisa diferente para ganhar dos Estados Unidos. Se for jogar igual a todo mundo... Se for para jogar igual sempre, vai chegar pode lá chegar na final, pode chegar, mas aí vai acabar... Então hoje a gente tem um diferencial, assim, a gente tem um... Você falou disso, eu lembrei do Maurício. Sim. Maurício Lima, levantador da seleção, bicampeão olímpico, que ele foi bicampeão olímpico de vôlei e ele é da geração que venceu o primeiro título olímpico. E ele falou que o Brasil chegou lá e mudou o esporte, assim, porque eles usavam... Basicamente foi o Maurício e o Zé Roberto conversando. Eles mudaram um esquema de jogo, então todo mundo atacava com três pessoas, atacantes. E o Brasil atacava com todo mundo atacava. O nosso é um pouco parecido com isso, eu não então, posso assim, falar aqui. De repente, é o primeiro ouro reproduzindo aí lá o que foi a seleção masculina de vôlei fez em 1992. Eu vou contar um pouco, porque eu sei que a gente... Conta, os gringos vão ver, não. Não vou contar todo o ouro, mas assim, a gente Desde que a gente vai assistir. A gente tá fazendo um esquema que não existem levantadores, atacantes... Qualquer um é Existem cada um. as posições, mas, por exemplo, se eu tô na P3, que é o meio de rede, eu posso levantar essa bola. Ou eu posso atacá-la de segunda, então... Todo mundo ataca, todo mundo então pode ser você pega levantador. muito desprevenida, assim. Então a gente faz umas jogadas... Não tem essa de, ela é levantadora, eu não vou marcar ela. Não, porque eu posso virar uma bola. Se ela vier boa, eu posso virar a bola. Ao mesmo tempo que eu posso levantar ela pra quem tá atrás, pra quem tá na frente, pra quem tá no fundo. E esse esquema vocês não testaram ainda em jogo? Não. Nem amistoso, nem nada. Não. Vai deixar lá pra... Vamos ver pro rock, vamos pro tudo ou nada. A gente quer aperfeiçoar ele e ver o que vai dar lá. Treinando. Ver o que vai dar lá. E amistosos vocês fizeram? Cara, o Brasil não tá sendo muito bem visto lá fora, né? Então a gente Por tinha... conta da pandemia, né? A gente tinha amistosos preparados com o Canadá, mas elas já desistiram. Elas iam vir aqui, mas aí desistiram, né? Não vai vir. Tá tendo um campeonato agora na Holanda, que, tipo, acho que tem umas 4 ou 5 seleções, assim, que vão disputar e tal, medalha, mas não convidaram a gente. Mas eu acho que os atletas do Brasil, a maioria tá passando por isso, né? O Nori veio aqui também falou, antes de ele gravar, eles tinham não puderam ir numa competição, num mundial. Copa do Mundo, eu acho. Copa do Mundo, uma etapa que era muito importante preparação, justamente por isso, por estarem no Brasil, aí tem que fazer uma quarentena, acaba sendo vetado. Mas acho que é se fortalecer com isso tudo, assim. Querendo ou não...
E a programação, já sabe? Antes de toque, como é que é? Tipo, vai quanto tempo antes, isso tudo? Isso, Faz a aclimatação. a gente vai, não sei se é 7 ou 8. Engraçado, só abrir um parênteses, que a minha colação de grau da faculdade Tem isso no meio. é dia 7. Ah, mas dá pra, Não, né? é legal, mas vai ser online, né? Aí eu acho que eu vou bem lá do Tá aeroporto avião, abrir, Legal. colar um grau, Caceta, fazer um juramento. Tá Tá valendo. tudo certo. Bota, eu nem sei o nome daquele chapeuzinho lá. Capelo. Capelo, Botar o aí. capelo, a Pronto. beca. Enfim, aí a gente deve viajar, acho que dia 8. A gente fica em Hamamatsu, né? Não sei, acho que 15 dias, se eu não me engano. Aí depois já vai pra vila. Legal demais, cara. E o que a Nossa. Luísa tá sentindo? Já tá dando friozinho na barriga? Já não sei te responder isso, não. Você tem noção que você vai jogar umas Cara, Olimpíadas? não sei te responder isso, não. Eu vou pular. Eu não sei, eu não consigo entender Mas só ainda. cai a ficha lá. A gente pode eu- estar aqui com é- essa Ou ansiedade. na volta. Não, mas Ou quando na você, volta. é. Não, na volta. quando você Voltou, pisa eu na joguei. vila, fala aí. Nossa. Não, mas Na quando vila. você chega ali que você entra, até quando você estiver nessa aclimatação, você vai falar, puta, eu tô no Japão, tá chegando. Mas quando você entrar na vila... É outra coisa, né? Não, aí é. É outro clima, né? Aí pode Difícil. beliscar, É. pode ver. Aí é vocês falando que vocês têm muito Não, aí- mais bagagem do que Não, eu mas pra. é difícil. Porque, assim, não tenho noção. Eu tenho noção da gente contar, assim, falar, pô, eu ia pra cobrir, agora eu tô indo como atleta. Daí soa muito legal, assim. Só que não sei. Então, ó, resumão da louco. Luísa. Aos 16 anos. Aos 16 anos descobriu um câncer. 15 anos descobriu Inesperado. câncer. Foi lá fazer uma tendinite. Uma tendinite, entrou com uma tendinite, saiu com câncer. Aí aos 18 curou, é isso? 16. Aí 16 curou, passou um ano aí no veneno e tudo. Aí um monte de Bactéria. infecção, de bactéria, Complicações, complicações e tudo, não sei o quê. Vou cobrir a Olimpíada, fazer jornalismo. Isso. Ah, mas conheceu por causa do rolê mais aleatório do planeta, foi na Fátima Bernardes. Contra a Cláudia Leite. Encontrou a Cláudia Leite e aí chamada caiu, pra fazer um teste. aí caiu no vôlei sentado e agora tá aqui do meu lado falando que vai jogar Paralimpíada. É isso. Meu, acho que dá pra Simples. dá pra Mas fechar o cada vez mais eu tenho a certeza, eu levo isso muito comigo, acho que vocês também. Acho que Deus tem sempre um plano maior pra gente, né? Então, assim, foi exatamente o que ela falou. De repente, se ela tivesse conhecido aos 15 anos, não teria sido exatamente como tá sendo isso agora. E a cereja do bolo tá aí, tá chegando tá e ela chegando, vai exatamente. desfrutar. Muito Luísa, merecido. pra encerrar, eu só queria que você... Porque você falou, na verdade, que lá no começo eu tivesse tido mais informação sobre o esporte paralímpico e tudo, e você não é a primeira atleta paralímpica que vem aqui e fala sobre isso. Uhum. Né? Muitas pessoas, às vezes, estão passando por algum problema físico, né? Na questão da deficiência, e muitas vezes não, eu acho que em quase todas as vezes o esporte pode ajudar muito. Né? E eles não enxergam essa saída, né? Se não for um esporte de alto rendimento, que é o que você pratica hoje, mas um esporte de inclusão, Isso. uma coisa de... o que você acha que precisa ser feito? Que tipo de política você acha que tem que ser feita para poder aumentar o fomento do esporte paralímpico no Brasil? A gente sabe que tem um centro de treinamento fantástico, Surreal. mas será que ele é subaproveitado? Será que as políticas poderiam ser melhor? É aberto para todo mundo? Como que Clubes funciona? poderiam, né, abrir as portas para o Paralímpico? Como é que você acha? Eu acho que tratando-se do alto rendimento em si, a gente está muito bem assistido, sabe? O centro realmente é um dos maiores do mundo, é um centro de referência mesmo no mundo. Eu acho que o trabalho que vem do comitê, ele é muito bem feito. Só que o negócio é as pessoas chegarem até lá. Então, acho que primeiro de tudo, se alguém fala, olha, eu queria ir atrás, procura o site do comitê que eles vão organizar isso tudo. Eles estão dando cursos online para professores de educação física, para Vamos fisioterapeutas. deixar o link aqui na descrição do isso. site. Então, é bem legal, assim, mas eu acho que muito mais do que isso, quando a gente fala em acessibilidade, não é só melhorar a rua, não é só melhorar a calçada para uma pessoa atravessar. É mudar a mentalidade das pessoas. Então, acho que quando as pessoas começam a enxergar a gente como atleta, vira um ciclo. Porque daí as pessoas vão querer assistir nossos jogos, a mídia vai querer transmitir nossos jogos, as empresas vão começar a correr atrás, os clubes vão começar a abrir mais as portas para os esportes paralímpicos. E isso vira um ciclo, Uma né? coisa A gente vai puxando a outra. vai crescendo. Paralelo a isso, uma coisa que eu luto muito, assim, eu acho que seria de grande valia na minha história, sempre que eu participo de aulas de educação física, de faculdade, assim, sempre que me convidam, eu prontamente vou, assim,
participar dessas aulas, porque acho que a gente precisa começar na escola. Começar com a educação. Então, esses professores de educação física, começar a inserir mais do esporte paralímpico. Estar preparado para essas Você não coisas. precisa ter um aluno com deficiência para aplicar o esporte paralímpico. Pô, bota uma viseira lá, vamos Vivencia. jogar um goalball. Vivencia. Vôlei Essa é a sentado, inclusão. exato. Vamos Exato. jogar vôlei, vamos Sim. fazer o vôlei sentado também, vamos fazer as crianças conhecerem as modalidades, porque isso é inclusão. Isso é fazer você, a criança entender que você vai olhar para o outro como uma pessoa igual a você. Exato, não tem a diferença. Você não precisa de ter um atleta, um aluno com deficiência para implementar isso. Isso já tem que ser natural. Porque só assim a gente vai mudar essa mentalidade, que aí vai mudar, que as pessoas vão querer assistir os jogos, que a mídia vai... É o ciclo. Meu Deus do céu. Além de tudo, ainda vai ser política, de mudar as políticas públicas de esportes paralímpicos. Cara, Luísa, eu não sei como te agradecer. A sua história sempre me inspira. Em alguns momentos da minha carreira, não são poucos, que eu penso, falo, tá difícil, tá duro, muita dor e tudo. Eu penso na Luísa. Você pode ter certeza disso. Cara, que, isso é surreal pra mim. que você me inspira muito. Tenho certeza que é o Zeba também. E há muitas pessoas que já ouviram a sua história. E eu vejo que realmente quando a gente... E você, de repente, que tá achando que tem um problemaço, né? Que, meu Deus, todo mundo tem um problema grande. Cada um sabe onde dói em você. Mas histórias como a da Luísa, elas realmente inspiram a gente e fazem que a gente siga adiante, que a gente veja que talvez coloque o tamanho do problema que ele realmente tem. Né? Não tô falando aqui que o meu problema é maior que o seu, melhor. Não. Mas cada problema tem o seu tamanho e a gente tem que dar a importância que ele tem e enfrentar ele. Exatamente, né? enfrentar ele. Exatamente o que ela fez. Enfrentar ele. Então, queria te agradecer muito. Não vou esquecer de pedir para você agradecer todos os seus patrocinadores, que Luísa tá chique demais, gente. Então pode agradecer, pode fazer o seu jabá aí, seu merchan, porque merece muito. Mas antes do jabá, eu queria dizer o quanto isso significa pra mim, assim, de verdade. Eu tô olhando no olho de vocês e isso é surreal pra mim hoje, porque, como eu contei de toda a minha história aqui, eu comecei no handball e eu comecei olhando pra vocês. Então, vocês foram as pessoas que inspiraram tantos outros. Eu acho que isso que deixa o esporte tão bonito, assim. Hoje eu poder estar sentada aqui contando a minha história pra vocês e como foi também lá na nossa live... Isso significa muito pra mim. Significa muito pra mim tá do lado. Acho que é a primeira vez que a gente se conhece pessoalmente, Verdade. né? Eu já conheci o Diogo, mas eu falei com ele aqui quando eu estava chegando. Pô, eu nunca te vi assim e tal. Você é alto, né? Alto, nossa senhora. Eu achava que ele era baixinho. Eu queria É que os outros são muito os outros grandes. Eu queria ser meio alto que você acha que eu... Metade do alto que você acha que eu sou. Mas assim... Eu acho que é falar um pouco da importância dos ídolos na nossa vida, assim. Vocês foram ídolos na minha vida. Tá aqui hoje significa muito. E eu luto muito para que a gente tenha ídolos cada vez mais plurais, assim. Para que um dia eu seja essa pessoa também. Para que um Já dia... né? Você Já é. Você Mas é louco. acho que dentro do esporte a gente precisa plurificar um pouco mais, assim. A gente precisa ter pessoas com deficiência, a gente precisa ter mulheres, a gente precisa ter pessoas de pele escura, pessoas gordas, magras, enfim, eu acho que tem espaço para todo mundo. Eu acho que quanto mais plural a gente conseguir colocar isso, porque a importância dos ídolos ela tá aqui. Referência, né? Referência, Eu olho aquilo lá e quero seguir aquele exemplo. Então, só agradecer mesmo de estar aqui. Significa A muito, gente muito, que muito agradece. pra mim Você estar tá aqui, louco. de Você verdade. agradece toda a logística que você teve que alterar da sua vida para poder estar aqui com a gente hoje, véspera dos Jogos Olímpicos, dos Jogos Paralímpicos. Então, muito obrigado. E, assim, então agradecer meus patrocinadores, porque eu estava agora fazendo um shooting com a MRV, então agradecer muito essa empresa que impulsionou o esporte feminino, né? Tem a campanha Elas Transformam, que é uma campanha de patrocínio somente para atletas mulheres do esporte olímpico. E uma das coisas que eu sempre falo é que a mulher atleta precisa de voz e incentivo, mas a mulher atleta deficiente, ela precisa de muito mais do que isso. Então, fiquei muito feliz deles terem me Muito incluído legal. no time, né? Além de todas as grandes meninas que estão no time. Acabei de fechar também um grande patrocínio agora com a Panasonic. Nossa que é patrocinador. senhora, é multinacional, muito bom. É patrocinadora oficial dos jogos, Que é uma legal. empresa japonesa. E aí, seguindo a linha também das empresas japonesas, queria agradecer a ASICS, que vai também agora... Eita, nós, hein? Tamo Tá cheio que aí, tá. né? Chique, hein?
Não, mas... A ASICS tá incentivando o esporte paralímpico agora, tá entrando agora no esporte legal. paralímpico, então eles querem fazer essa transição aí, pegaram um atleta do atletismo, que é o Vinícius Rodrigues, um do tênis na cadeira de rodas, que é o Gustavo Carneiro, e eu e a Duda, que somos do vôlei, né? São modalidades que eles são fortes no Olímpico e estão trazendo pro Paralímpico, estão se Cara, que entendendo legal, mais Muito legal. do esporte. Assim, a gente vai fazer um shooting amanhã com um fotógrafo que é cego. Então, eles estão entrando nesse clima legal. mesmo. De tudo, de todos os lados, né? De entender o que é a pessoa com deficiência, de entender que... Então, eu tô muito feliz de estar junto com marcas, assim, que tem propósito, que não é só, eu vou botar um dinheirinho ali para você fazer uma publicidade. Não, são marcas que se preocupam. Eu fui na sede da MRV outro dia, não é só uma campanha para mulheres. Tem cargo de chefia com mulher, tem cargo de chefia sendo liderado, assim, sabe? Nossa, meu, demais, então, demais. eu fico muito orgulhosa, legal, sabe, de estar contando com isso tudo. Eu sei que o atleta paralímpico hoje precisa de mais, assim, os patrocínios individuais, eles precisam chegar a mais atletas, né? A gente sabe que isso é muito importante na nossa carreira. Mas é aquele ciclo que a gente falou, né? Sim. Então, vamos começar mudando aos poucos. Isso daqui já é começar uma mudança. O fato de vocês trazerem tanto atletas olímpicos, vocês que são atletas olímpicos, olharem também para o Paralímpico e falar, pô, vamos dar visibilidade, vamos dar voz para essa galera, porque... Dar voz não, né? Ecoar a nossa voz. Não, porque... sempre. Isso Então... aqui, o Pod Esporte, ele nasceu com esse propósito de a gente falar de esporte 360 graus, é o atleta olímpico, o atleta paralímpico, o ex-atleta, é o jornalista, é o fisioterapeuta, é o gestor, Sim. é todo mundo que faz o esporte acontecer. E os paralímpicos fazem o esporte Exato. acontecer muito. Então, parabéns, não só a você, Luísa, mas parabéns à Panasonic, à ASICS, à MRV, por apoiar também o esporte legal. paralímpico. Ai, show, Isso obrigada. é fundamental. Obrigado. Desejo para Ai, você que bom. muito sucesso, uma ótima Estaremos viagem. na torcida, Estaremos dependendo muito do na horário, torcida. você pode ter certeza. Vou Vai ter que acordar de filmar. madrugada. Não, vou vai ter que filmar, vou acordar. tietar, vou fazer tudo porque você merece demais. Sua E vai história voltar aqui com a medalha. era o Boa, próximo passo. Vamos. E pode ser qualquer medalha, e se não tiver medalha, você já tem a sua medalha que está nos nossos corações. É porque isso. a gente vai querer sempre você aqui contando história, contando coisas novas sobre a modalidade, sobre os seus trabalhos, sobre o que você vem fazendo. E Show. desfruta desse momento que você merece muito. Vai ser Ai, muito amei, legal. amei. Espero que tô você tenha mega gostado feliz. muito, porque a gente ficou muito feliz de ter você Ai, aqui. eu amei. Só que tá faltando uma coisinha, né? O quê? Ele não vai esquecer. né? Nossa Você vai senhora! dançar também? Meu filho, não vou dançar. Eu nem lembro qual que é a dança. Nem eu. Qual que é a dança? Você lembra? Claro que você A lembra. Luísa quer que faça quadradinho. Foi coisa do Não, peão. não dá pra fazer quadradinho, Luísa. Ó, então fica aí. Foi quem? Foi o peão? É o Quem- peão. É. O John conhece bem. Não, Ó, peão, cadê? Qual que é a câmera? Essa daqui? ó, que você quiser. Pode falar. Peão, daqui. eu tentei, querido, eu tentei. Você sabe que eu vim Ó. aqui, falei no início, falei no final. Então, beleza. Agora é sério. Se ela vai voltar aqui depois das Olimpíadas. Agora ele tá fazendo a promessa. Eu vou fazer. Eu vou treinar e vou fazer. Combinado. E eu estarei aqui pra ver. E vou filmar. Além das câmeras, eu vou filmar. Na presença da Luísa, eu vou fazer. Boa. Aí sim, aí eu vou ter moral. Boa. Cara, Aí sim, agora, aí é bonito. agora subiu a responsa de ganhar a medalha. Agora sim. Então você dá Agora seu jeito, porque antes- todo mundo quer ver o Zebinha dançando quadradinho. Por favor. Eu vou me meter. Ai, agora vai, filho. Agora vai, né? Lu, Tá obrigado, prometido. tá? Obrigada, meninos. Muito importante estar aqui. Gente, obrigado a vocês. Espero que vocês tenham amado esse papo, né? A Luísa sempre fantástica, simpática, a rainha da simpatia, tá sempre Da polenta perto da também. gente. Do quem? Da polenta. Da polenta, é verdade. A rainha da polenta nem contou a história da rainha da polenta. Outro dia. Outra oportunidade a gente conta. Não esquece de se inscrever aqui no canal, se inscrever também lá no aplicativo da Olá Podcast, no canal do Pod Esporte, e para você receber as notificações, tá São bom? mais de 50 podcasts. Bom lembrar, na Olá Podcast você encontra mais de 50 canais originais de podcast, então, quer ouvir podcast, é na Olá Podcast. Tá bom? Obrigado, gente, um beijo e até a beijo. próxima. Beijo, Valeu! falou. Até mais.